Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Depois das primeiras chuvas e do fim do vazio sanitário, chegou a hora de plantar a soja e o clima de otimismo toma conta no campo. Os produtores se preparam para mais uma safra que promete ser recorde no Brasil. O agricultor está otimista com a produção, mas espera que os preços da soja melhorem. Atualmente, em Minas Gerais, a saca está custando em torno de R$ 130. E a expectativa de produtividade tem que ser alta, né? Porque os custos subiram muito os custos, o preço da soja não está interessante, a pré-fixação também não está boa. E a gente está com fé que seja a produção boa, e acima de 80 vai poder obter lucro, né? E uma boa notícia. A Companhia Nacional de Abastecimento estima uma safra recorde de 354,7 milhões de toneladas de grãos, 0,8% a mais que na safra anterior. Este ano, a área de soja cultivada no país foi 3,8% maior do que em 2024. Aqui na Fazenda Bom Jardim, a poucos quilômetros de Uberlândia, o Daniel estava esperando o tempo certo do plantio. Passado o período do vazio sanitário em Minas Gerais, que terminou no dia 30 de setembro, foram aguardadas as primeiras chuvas para dar início aos trabalhos. Para não colocar em risco toda a lavoura, as sementes só vão para o solo quando a umidade é suficiente para que ela possa germinar e se desenvolver. Ver o histórico do Brasil de produtividade, como é que vem aumentando, né? As áreas são as mesmas, tem aumentado, mas é muito pouco. Então a gente tem que trabalhar em produtividade. Aumentar a produtividade, aproveitar a tecnologia e incrementar na lavoura para produzir cada vez mais na mesma quantidade de área que o mundo precisa de alimento, né? O plantio aqui começou há cerca de uma semana. São 300 hectares de área cultivada e a expectativa do produtor rural é de colher 80 sacas por hectare. Uma das alternativas para aumentar a produtividade é a utilização dos bioinsumos, que além de estimular o desenvolvimento do solo de maneira sustentável, também ataca pragas e contribui para o meio ambiente. Uma tecnologia que está revolucionando a agricultura moderna. Hoje a gente enxerga que sem você trabalhar com tecnologias biológicas, bioinsumos, insumos naturais, você não consegue produzir com a mesma performance de que você vai produzir apenas usando os produtos químicos que são naturalmente usados. Com bioinsumo, foi possível reduzir em 20% o uso de defensivos químicos. E o Daniel já está fazendo experimentos para plantar usando apenas os biológicos. Inclusive nessa área nós vamos fazer um trabalho de uma área com zero de aplicação de inseticida e fungicida. Vamos fazer um trabalho em cima só com bioinsumos. Vai ter um acompanhamento da universidade, que tem uma parceria com a gente, para estar analisando o solo, a planta, até a própria proteína, a própria soja depois de colhida, se teve alguma mudança, né? Vai ter tudo analisado. Cerca de 25% dos produtores já aderiram aos bioinsumos do Brasil. Quanto mais ele usa os produtos com fermentação natural, ele vai ter a melhor disponibilidade de nutrientes, enzimas, vitaminas, aminoácidos, antioxidantes, tudo que a planta realmente precisa para desenvolver. O plantio por aqui deve durar pouco mais de uma semana. A tecnologia desta máquina plantadeira permite que seja aplicado no solo simultaneamente a semente, os bioinsumos e também os fertilizantes. A equipe é reduzida, apenas 3 pessoas conseguem realizar todo o trabalho, que deve ser ágil para aproveitar o período chuvoso. Aqui é feito o plantio direto, método que reduz a erosão, melhora a retenção de água e estimula a microbiota do solo. O plantio direto é utilizado em mais de 35 milhões de hectares no Brasil, reforçando o compromisso do agronegócio com a sustentabilidade. A gente já tem no sangue, né, o gosto, assim, essa grande quantidade de anos de a gente planta, tem a experiência, é verdade, é uma paixão, né? A gente tá no sangue, eu sempre falo, tá no sangue. O indicador do açúcar cristal caiu e atingiu o menor valor das últimas 4 safras. Enquanto isso, o preço do etanol segue firme, com a safra chegando ao fim.
Ao longo da última semana, o indicador CPEA-Exalc, cor incunsa, 130 a 180, fechou a R$ 112,02 a saca de 50 quilos, o menor patamar nominal desde o encerramento da safra de 2021. De acordo com o CPEA, a pressão nos preços médios do açúcar cristal no mercado spot de São Paulo é resultado da maior flexibilidade das usinas em reduzir os valores de suas ofertas. Isso porque, de acordo com pesquisadores, as cotações internacionais do açúcar demerara podem estar em queda por causa do excedente global. Já os preços dos etanóis no mercado paulista encerraram a semana passada em alta por causa da postura firme dos vendedores. Segundo o Centro de Pesquisas, com a safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul chegando ao fim, as cotações seguem reforçadas. Apesar da desvalorização do petróleo, pesquisadores ressaltam que o etanol ainda deve seguir competitivo em São Paulo. Na semana passada, o indicador CPEA-Exalc do hidratado para o estado de São Paulo fechou em R$ 2,7527 o litro, uma alta de 0,59% em relação ao período anterior. Para o anidro, o indicador CPEA-Exalc subiu 1,07% a R$ 3,1411 o litro, valor líquido de impostos. Os preços do trigo seguem em queda, mesmo com a colheita atrasada. Segundo pesquisadores do CPEA, as chuvas estão interrompendo as atividades no campo, principalmente no Paraná. Com isso, a colheita segue atrasada no sul do Brasil e os preços continuam em queda. A maior competitividade do cereal importado, porém, tem pressionado as cotações. Internamente, os estoques de passagem estão altos e com a safra mundial recorde, a margem para aumento dos valores está limitada. Com a demanda mais baixa, o preço da banana caiu no Vale do Ribeira. A gente explica. Na última semana, o preço da banana prata de primeira qualidade caiu cerca de 8% em comparação à semana anterior, sendo negociada a R$ 2,49 o quilo. Para a nanica, o recuo foi de 3%, com o quilo vendido a R$ 2,63. A queda no Vale do Ribeira, no interior paulista, se deve principalmente à baixa demanda típica de final de mês, época em que o poder de compra da população também diminui. De acordo com pesquisadores do CPEA, a região produtora registra ainda pequeno aumento na oferta da banana prata. Além disso, os preços seguem impactados pela concorrência com a fruta de Minas Gerais, que vem apresentando qualidade superior. Vamos falar agora sobre o tomate sweet grape, aquele pequeno com formato alongado. O número de produtores dessa variedade tem crescido no Distrito Federal. Um dos principais atrativos é o alto valor de mercado. No Distrito Federal, a produção de hortaliças tem ganhado novas cores, sabores e formas. O tomate sweet grape, também conhecido como tomate uva, se destaca pelo tamanho reduzido, formato alongado e sabor adocicado. Características que vêm conquistando espaço nos campos e no prato dos brasilienses. Para saber como funciona o plantio, a colheita e também os desafios do cultivo desse tipo de hortaliça tão diferente aqui no Distrito Federal, nós viemos até o núcleo rural Vargem Bonita, que fica aqui no Parkway, bem próximo da área central, para conversar com o Victor. A família dele, família de japoneses, vieram aqui nos anos 80 no Distrito Federal e plantam vários tipos de hortaliças, não só o tomate sweet grape, Victor? Eu queria que você falasse pra gente como vocês começaram a cultivar esse tipo de tomate aqui. Então, quando meu avô chegou aqui, na região, no caso, não tinha nada, não tinha estufa, não tinha nada. A maioria dos pessoal que veio para cá veio sem nada. Então eles começaram do zero. Em 96 ele começou a implementar os tomates. Então esse aqui é atualmente que a gente está plantando, mas ele já plantou a cereja, o caqui, que é grandão, tem vários coloridos, enfim. E aí agora a gente está só com o sweet grape. Por ser uma variedade mais sensível, o cultivo do sweet grape exige atenção redobrada. Estufas são essenciais para garantir o ambiente ideal. Além disso, o manejo precisa ser rigoroso, especialmente na adubação, para garantir a qualidade dos frutos. A maioria dos produtores fazem o cultivo em sistemas protegidos,
né, por conta da chuva. Então diminui muito a questão de pragas e prolonga a colheita. E associado a isso, os produtores utilizam o cultivo mínimo, né, ou o mulching, o uso do mulching, a irrigação localizada, o gotejamento e a fertirrigação, que é a administração do adubo diretamente no pé da planta, via água. É um formato um pouquinho diferente, porque tem a ver também com a doçura também. Então, a maioria dos tomates são doces, mas esse aqui é um pouquinho mais doce e faz em formato de tomate de mesa, né? Que não é para molho, né? Para salada, essas coisas assim. Então, esse aqui é bom para salada. Segundo a Emater DF, o número de produtores de tomate-uva tem crescido no Distrito Federal. Um dos principais atrativos é o alto valor de mercado, que faz do Sweet Grape uma alternativa lucrativa para quem trabalha com horticultura. O número de produtores saltou de 150 ano passado e já estamos mais de 200 esse ano, segundo o cadastro da Emater, né, o nosso levantamento de campo. Então, é uma cultura que tem atraído produtores, principalmente, como eu falei, pelo valor comercial. O custo de produção de cada bandeja gira entre R$ 1,20 a R$ 1,50. E os produtores conseguem vender de 4 a 5 até R$ 12 o quilo, né? E se você reverter para as bandejas, isso vai dar de 6, né, no mínimo R$ 6 o quilo embandejado. A Embrapa vai levar a COP30 à AgriZone. É uma vitrine de inovação e sustentabilidade que reforça o papel da ciência brasileira na produção de alimentos de baixo carbono. Instalada na Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, a AgriZone fica a menos de 2 quilômetros das áreas oficiais da COP30. Serão mais de 400 atividades técnicas com demonstração da produção sustentável de carne, soja, leite, milho, sorgo e trigo. A prova de emissão de gases é outra tecnologia que estará em destaque. O método identifica bovinos que emitem menos metano e convertem melhor o alimento em peso. Soluções sociais serão apresentadas, além do resgate de alimentos e saberes tradicionais. A Embrapa lançará ainda a plataforma Saúde do Solo. A ferramenta reúne mais de 52 mil amostras e oferece monitoramento aberto e contínuo da saúde dos solos brasileiros. A área estará aberta ao público de 10 a 21 de novembro, das 10 da manhã às 18 horas, com entrada de graça e inscrição online ou presencial. É hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil nesta quarta-feira. Confira a previsão. A partir dessa quarta, uma nova frente fria espalha instabilidades sobre o interior do Sudeste e do Centro-Oeste. As pancadas de chuva devem ocorrer sobre a maior parte das áreas produtoras das duas regiões, favorecendo a ocorrência de chuvas moderadas a fortes, com volumes superiores a 50 milímetros, em diversas áreas, entre São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. No entanto, áreas entre o Triângulo Mineiro, norte de Mato Grosso do Sul, interior de Goiás e leste de Mato Grosso devem receber chuvas mais pontuais e com menores acumulados nessa semana. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, 34,4% da soja já foi semeada. As condições de tempo têm favorecido o avanço e o bom desenvolvimento das lavouras no Centro-Oeste, Paraná, Bahia, São Paulo, Tocantins, Piauí, Maranhão e Pará. Já no estado gaúcho, o ritmo é lento por cautela diante das previsões climáticas. E em Santa Catarina, o excesso de chuva e o frio limitam a semeadura. Em Minas e Tocantins, o plantio segue concentrado nas áreas irrigadas. As pancadas de chuva devem favorecer a recuperação da umidade do solo de maneira mais homogênea e provocar redução do calor. E nessa semana, o tempo fica mais seco no Mato Piba. Em algumas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, as chuvas devem se espalhar de maneira mais pontual e com menores acumulados. Ainda segundo a Conab, 43,3% do trigo já foi semeado, e a safra avança bem no país. No Paraná, o tempo firme favoreceu o avanço da colheita. No Rio Grande do Sul, o ritmo se intensificou, com produtividades acima do esperado, apesar de perdas pontuais por doenças. Em Santa Catarina, a colheita começou no meio-oeste e deve iniciar na Serra. E as produtividades estão dentro do previsto, mas ainda há perdas de qualidade por excesso de chuvas. Em São Paulo, a colheita está quase concluída, com bons resultados.
Na Bahia, o avanço continua com lavouras em bom estado. E em Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas, os trabalhos já foram finalizados. Até essa quarta, as chuvas devem ser mais volumosas em boa parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Na segunda metade da semana, as chuvas reduzem, entre a quinta e sexta. Mas no fim de semana, novas instabilidades de forte intensidade voltam a atingir áreas produtoras do sul do país. Em relação às chuvas para os próximos dias, os maiores volumes devem se concentrar no Sudeste, Mato Grosso do Sul e Sul do país, e podem ficar acima dos 40 milímetros. No norte do país, Mato Grosso e em Goiás, as pancadas de chuva continuam ocorrendo ao longo da semana, e no Nordeste, chance de chuva mais fraca. Já na próxima semana, as chuvas aumentam em boa parte do centro-sul do país, principalmente em Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas e em São Paulo. Na região sul e no norte, as chuvas continuam ocorrendo. E no Nordeste, as pancadas devem ficar mais concentradas no litoral, com baixo volume. Os Estados Unidos são o principal mercado importador dos cafés especiais do Brasil. Os norte-americanos compram cerca de 2 milhões de sacas, a uma receita superior a 550 milhões de dólares por ano. O setor comemorou a reunião entre os presidentes Donald Trump e Lula. E quem chega para dar um panorama para a gente é o Luiz Roberto Saldanha, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Bom dia, Luiz. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Muito bom dia, Kelly. Novamente, muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece sempre, porque afinal de contas nós sabemos da importância e da qualidade dos nossos cafés e como esse tarifaço deixou todo mundo apreensivo e obviamente preocupado, inclusive com a gestão do negócio. Exatamente, Kelly. Você abriu muito bem a entrevista dizendo que os Estados Unidos é o nosso principal mercado consumidor. Não só dos cafés especiais, mas dos cafés brasileiros de uma maneira geral. Então, se você pegar o mercado todo norte-americano, ele responde por aproximadamente 8 milhões de sacas de cafés do Brasil. Isso é correspondente a 16% das nossas exportações. Em contrapartida, nós também somos importantes para o mercado americano, porque o nosso café corresponde a praticamente 30% do café que eles consomem. Então, o café é um produto muito especial para os norte-americanos, assim como é para os brasileiros, e é muito interessante porque é um produto que agrega muito valor. Então, os estudos realizados pelos Estados Unidos mostram que cada $1 importado de café brasileiro, você adiciona $43 na cadeia de valor norte-americana. Então, é realmente uma cadeia muito prolífica para ambos os países e é um produto que deve ser tratado com muita atenção, muito carinho, né, nesse processo todo. Luiz, eu acompanhei os trabalhos da comitiva brasileira e observei que representantes do setor cafeeiro estavam presentes na Malásia, inclusive fornecendo as informações estratégicas para o governo do Brasil, para conseguir negociar com Donald Trump. Qual que é a importância que tem dessa união entre setor e governo justamente num momento sensível como esse? Perfeito. A gente tem dito de diferentes camadas de diplomacia. Então, existe uma diplomacia que é uma diplomacia empresarial, e aí os empresários brasileiros, as entidades de classe, têm feito uma diplomacia bastante exemplar junto aos Estados Unidos, aos empresários norte-americanos, às entidades norte-americanas, para que isso possa dar subsídio de informação para a diplomacia oficial. Então, esses dados da importância da cafeicultura, do mercado norte-americano para os cafeicultores brasileiros, e tudo que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos é fundamental para essas tratativas. A gente não pode de maneira alguma pensar em manter os cafés inviáveis para o mercado norte-americano, porque a situação que ocorre hoje, com as tarifas de 50% sobre os cafés brasileiros, o Brasil passa a ser uma origem inviável para os compradores norte-americanos.
Pois é, e eu perguntei esse ponto pelo seguinte: em algumas declarações do Trump, ele disse, olha, não sei muito profundamente sobre esse ou outro ponto de vista, ou sobre essa ou outra informação, mas fiquei impressionado, enfim, algumas coisas que saíram na imprensa. Por isso que é importante, realmente, a gente ter levado essas informações precisas e assertivas de cada setor para a gente conseguir negociar. De qualquer forma, a informação que a gente tem é que agora, realmente, os negociadores vão sentar à mesa para ver se a gente consegue reverter essa sobretaxa. Qual que é a expectativa do setor, Luiz? Então, exatamente. Um dos pontos fundamentais é que a gente vê o café, o que a gente chama de produto de complementariedade, né? Então, uma das grandes expectativas é que haja uma abertura de um trabalho para que o Brasil possa vir a fazer os acordos bilaterais com os Estados Unidos. E se isso acontecer, o café pode entrar nessa lista de exceção de tarifas, ao menos dos 40%, porque ele entraria nessa lista de produtos que não são produzidos nos Estados Unidos, ou que eles não são autossuficientes. Então, esse é um grande ponto a ser tratado, é uma grande expectativa para o setor, porque, como eu disse, primeiro, cada $1 importado em café brasileiro, ele é adicionado de $43 na cadeia de valor norte-americana, e segundo, os Estados Unidos produz pouco só de café, um pouco no Havaí, um pouco em Porto Rico, eles não são autossuficientes, e o Brasil corresponde por 30% do café que os Estados Unidos consomem. Inclusive lá mesmo no Havaí, é interessante a gente observar, quem tem a oportunidade de ir até lá, como as cafeterias mostram, inclusive, o grão brasileiro. Eles, é claro, enaltecem o café plantado lá, mas também enaltecem o grão aqui do Brasil. Tudo isso porque nós temos um blend, uma qualidade que é muito aceita pelos norte-americanos. Exatamente. Os cafés brasileiros, eles têm características bastante únicas. Então, vamos começar do que a gente chamaria de atributos extrínsecos, que são os atributos acerca do nosso produto. O Brasil é extremamente profissional na cafeicultura, com cumprimento de legislação trabalhista, legislação ambiental, protocolo bastante robusto de rastreabilidade sobre os nossos produtos. E, além disso, nós temos os atributos que são os atributos intrínsecos ao nosso café. Claro, temos diferentes regiões produtoras no Brasil, temos diferentes tipos de processo, mas algumas das características que fazem o nosso café ser aceito na maior parte do mundo são o corpo, que é a sensação de boca, são cafés com bastante corpo, e os níveis de doçura do nosso café. Então, é um produto muito doce e ele se encaixa muito bem nos blends da maioria das indústrias, na maioria dos países consumidores, além dos outros produtos que nós temos. Temos os cafés chamados de single origin, que eles saem com o nome identificado único, trabalhados já numa segmentação de pirâmide bem mais alta em termos de agregação de valor. Temos hoje o fenômeno dos canéforas brasileiros, que crescem muito em diferentes regiões de produção e com uma grande aceitação mundial. Então, o Brasil ele é líder em produção de arábica e ele é segundo colocado na produção de canéfora. E os Estados Unidos são o mercado principal para o Brasil, que a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito respeito e tem que ter muito carinho ao tratar esse mercado. A gente não pode pensar de maneira alguma de perder todo esse market share que foi conquistado a duras penas por toda a cadeia de valor brasileira. Luiz, você citou a questão da rastreabilidade. Isso tem a ver, tem um link direto com a sustentabilidade? Eu pergunto isso porque, acompanhando de perto o setor, ele diz que a questão da sustentabilidade é algo que veio para ficar, é uma marca que o setor tem como seriedade, é muito levado a sério. E isso tanto quando a gente pensa em produzir, obviamente, aqui no nosso mercado interno, para o nosso mercado interno, mas também mirando essa questão com a exportação. Exatamente, Kelly. Ele está diretamente ligado com sustentabilidade. E aí, nisso, o cafeicultor brasileiro ele é um show à parte. O nosso Código Florestal, que há muito tempo já está em vigor. A cafeicultura ela é uma atividade que há muito tempo ela adota os protocolos de certificação socioambiental no campo. Então, ela é um dos maiores adotantes de certificações socioambientais do agro brasileiro.
E o produtor de café é um conservador, ele depende dos recursos todos, depende dos recursos hídricos, depende do solo, depende dos recursos florestais, da biodiversidade. Então, é uma atividade que respeita muito o meio ambiente, ele pratica todas as normas e regras e leis brasileiras, tanto ambiental, do Código Florestal, tanto da legislação trabalhista. Então, o café ele é um show à parte em termos de negócio sustentável do agro brasileiro para o mundo. O nosso café tem uma qualidade comprovada, não é à toa que nós temos essa liderança global, mas, Luiz, quando a gente fala de café especial, o que torna esse grão ser considerado diferenciado? Perfeito, excelente pergunta. Então, o café, para ele ser considerado especial, hoje você tem diferentes definições. A definição que a BSCA utiliza, ele tem que ser um produto que ele tem essa origem dele reconhecida, essa rastreabilidade. Nós sabemos quem foi o produtor que produziu, quem foi a propriedade que produziu, todos os métodos que foram utilizados nesse cultivo que estejam de acordo com boas práticas agrícolas e socioambientais. E, além disso, esse produto ele tem que ter atributos distintivos na xícara que façam com que o mercado pague um sobrepreço para esse produto. E aí esses atributos podem ser a doçura, pode ser aroma, pode ser sabor, corpo, acidez, diferentes atributos sensoriais, juntamente com esses atributos intrínsecos. Quem produziu esse café, como ele foi produzido, ele possui uma certificação. Então, esse conjunto de um produto produzido sob esse protocolo de boas práticas, com características sensoriais distintivas que lhe permitem que receba um sobrepreço no mercado. E isso é um café especial e que traz uma experiência especial por esses atributos todos diferenciados. E esses atributos vêm de muito investimento, pesquisa, dedicação no campo, e não existe almoço grátis, né, Luiz? O mercado hoje internacional coloca tudo isso no rótulo para o consumidor final, quem está pagando ali pelo nosso café, ter conhecimento de tudo isso? Sim, Kelly, essa é uma característica muito do café especial. Então, a gente tem o que a gente chama do consumo, são as diferentes ondas do consumo. Então, a gente começa lá atrás com a primeira onda, em que era muito sobre volume, e aí muito café solúvel, de baixa qualidade, sendo fornecido principalmente para as indústrias. Você passa uma segunda onda de consumo, em que aí você começa a identificar a origem, dar nome dos países. E hoje nós nos encontramos no que é chamada a terceira onda do consumo, onde você tem a identificação, quem é o produtor, quem é a propriedade, qual é a região onde foi produzido, quais são os métodos de processamento e técnicas utilizadas, certificações e a qualidade. Essa terceira onda que faz esse link do consumidor com o produtor e traz tanta adição de valor à cadeia de cafés especiais. Então, sim, o mercado hoje reconhece, o mercado paga, o mercado comunica, e os consumidores, cada vez mais conectados globalmente, cada vez mais exigentes, eles demandam mais informação e demandam essa rastreabilidade que nós dissemos. Muita clareza, muita robustez em comprovar que esse produto realmente ele segue aos protocolos que ele diz que segue. Pois é, e tudo isso deixa claro, né, a importância que o Brasil tem nesse setor. Nós precisamos, obviamente, dos Estados Unidos, é um grande parceiro comercial, mas também não é fácil encontrar um país produtor do porte do Brasil. Nesse sentido, então, Luiz, além, obviamente, do nosso governo, além do setor estar levando as informações importantes para essa negociação diplomática, eu imagino que os compradores norte-americanos também estão ansiosos para que essa sobretaxa seja revertida. Bastante, Kelly. O cenário que nós nos encontramos atualmente é de escassez de produto. Então, principalmente nos últimos 4 a 5 anos, a repetição dos fenômenos climáticos de El Niño e Laninha em diferentes ciclos
causou uma grande quebra na cadeia de suprimento. Então, hoje nós nos encontramos com escassez tanto de arábica quanto de canéfora, ambos os cafés com máximas históricas de preço esse ano, e bastante escassez. Então, nos colocando no lugar do comprador norte-americano, o café com preço histórico bastante alto, e aí eu vou te dar uma referência. Por exemplo, quando o tarifaço foi implementado, o café tinha cotação na Bolsa de Nova York ao redor de 284 cents por libra. Ontem nós chegamos a bater 400 cents por libra, anteontem. Isso é um aumento de 40%. Se em cima disso nós ainda aplicarmos uma tarifa de 50%, isso faz com que o nosso produto seja impraticável, inviável. Porém, café é um produto bastante complexo. Você não desenvolve uma cadeia de suprimento em que você ajuste a qualidade, você ajuste os produtores que estão te fornecendo, o processo logístico, o ajuste do blend. Você não faz isso da noite para o dia. Então, você cria um enorme de um problema para as torrefações norte-americanas também, e isso já está representado lá. A inflação do café dos últimos 2 meses, ela já está chegando quase a 30% para o consumidor final, ao passo que os torrefadores estão tendo que buscar diferentes origens para tentar substituir o café brasileiro, o que é um problema para eles e o que é um risco gigantesco para nós a médio e longo prazo. Então, se você pensar hoje, as compras de 2026, elas já estão começando a ser realizadas, e aí esses torrefadores não estão considerando o café brasileiro pelo altíssimo custo, pela volatilidade e pela incerteza de qual tipo de tarifação vai ser aplicada ao nosso produto. Sim. Isso abre margem para que outras origens comecem a fornecer cafés para os Estados Unidos, que as indústrias façam ajustes nos seus blends e que isso a médio e longo prazo seja extremamente prejudicial para a cadeia de valor brasileira. Vamos então torcer para o sucesso da negociação com os Estados Unidos. Muito obrigada, viu, Luiz, por esse panorama. Foi muito bom te ouvir. Um bom dia e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Um excelente dia e Deus nos abençoe. E vamos ficar na torcida dos nossos diplomatas pelas negociações. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.